Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Enem Solidário. Aqui quem fala é a professora Ana Paula. Muito feliz por estar aqui com vocês hoje. E o tema da nossa aula é trigonometria. Mas, para iniciar a nossa aula, o que é trigonometria, Trigonometria, o pessoal estuda as relações entre ângulos, que vem aí dessa parte gono, e metria, que é medida dos lados. Então, relaciona ângulos e lados. E esse tri, também tem uma justificativa, porque trigonometria é uma palavra de origem grega que remete à medida de 3, que tri, gono, ângulos, 3 ângulos. Então, estuda relações entre ângulos e lados. E por que 3 ângulos? Porque se remete mais aos triângulos. Os triângulos têm 3 ângulos e 3 lados, Então, são relações, fórmulas, métodos, que relacionam os 3 ângulos de um triângulo com as medidas dos seus lados. Então, os estudos dessa área da matemática voltam-se para os triângulos, como eu falei, polígonos que têm 3 lados e 3 ângulos. Em um primeiro momento, a trigonometria ocupa-se de estudar algumas propriedades e relações dos triângulos retângulos, para posteriormente relacionar as medidas dos lados dos triângulos com as medidas dos ângulos. Ou seja, a trigonometria tanto se aplica a triângulos retângulos, como se aplica a triângulos quaisquer. A trigonometria, pessoal, é um assunto extremamente extenso. Deveria ser visto no primeiro ano e no segundo ano do ensino médio de forma mais aprofundada. No ensino fundamental, algumas instituições dão alguma ideia, estudam o triângulo retângulo, Tem-se uma noção inicial ali no nono ano do fundamental. Mas é de fato visto no primeiro ano e segundo ano do ensino médio e revisado no terceiro ano. A maioria das instituições, lecionam trigonometria de forma mais intensa, de forma completa, vamos dizer assim, no segundo ano do ensino médio. É dividido entre esses 5 tópicos, mas a maioria, por exemplo, que vem infelizmente, de escolas públicas, a maioria não vê nem vamos dizer assim, metade desses tópicos. Agora, voltando-se para o Enem não cobra todos esses tópicos. Vamos dizer que ele cobre de forma básica. O essencial dentre desses temas, esses assuntos sobre trigonometria. Eu vou mostrar para vocês rapidamente o que cada tópico estuda e quais desses tópicos vão para o Enem. Esses 5 tópicos são cobrados em outros vestibulares, tipo os 5 tópicos, mas no Enem, alguns desses tópicos é que são cobrados. Então, trigonometria no triângulo. Começando com o triângulo retângulo, estuda seno, cosseno e tangente. Também a discussão dentre os valores notáveis, os ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60, O seno de 30, de 45, 60, o cosseno de 30, 45, 60 e a tangente de 30, 45 e 60. E para triângulos quaisquer, tem-se disponível para resolução, que relaciona os ângulos com os lados, a lei dos senos e a lei dos cossenos. Já o ciclo trigonométrico e arcos aborda a circunferência trigonométrica, onde se estudam os ângulos, todos os ângulos, em graus, os ângulos em radianos. Também se estuda, por exemplo, as relações seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica, além de outras relações como a secante, cossecante e cotangente. Vê-se também as relações fundamentais, que são outras relações, além do seno, cosseno e tangente, são relações que relacionam, vamos dizer assim, o seno com o cosseno, a tangente, com o seno e o cosseno,
E as relações auxiliares, né, que também relacionam essas três entre si, além das outras três relações, que são a secante, cossecante e a cotangente. Operações com arcos, né? Seria relacionar seno, cosseno e tangente, não apenas seno, cosseno e tangente de um ângulo, mas de dois ângulos, da metade de um ângulo ou de um ângulo triplo. Então, soma e diferença de arcos, arco duplo, arco metade e arco triplo, e também a transformação de uma determinada soma e diferença de relações em um produto. Funções trigonométricas, né, do jeito que existe, por exemplo, função do primeiro grau, aí função do segundo grau, né, função polinomial, a de segundo grau, existe função logaritmo, função exponencial, função modular, enfim. Existem também as funções trigonométricas, em que y é o f de x, né, e a função, e o x é um ângulo. Então, nós temos, por exemplo, y igual a seno de x. Então, x, que é a variável independente, fica dentro da relação trigonométrica e y é a função, né? Tem-se y como a função de um seno de um ângulo, de um cosseno de um ângulo, tangente de um ângulo, enfim. Então, aqui é importante entender bem os quadrantes, né, da circunferência trigonométrica, e são vistos a função seno, função cosseno, tangente, cotangente, função secante, função cossecante. E por último, estuda-se equações e inequações trigonométricas, né? De forma separada, como resolver equações trigonométricas, que são igualdades, e inequações trigonométricas, né, que envolvem um menor que, um maior que. Começando com trigonometria no triângulo, nós temos, né? Inicialmente trata-se do triângulo retângulo, em que nós temos um ângulo de 90, né? O lado oposto a 90, que é o maior lado do triângulo, é a hipotenusa. E os outros dois ângulos, os outros dois que são agudos, né? Frente a cada um, ó, oposto a cada um, tem-se os catetos. Definir, pessoal, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente depende do ângulo que você está estudando. Se é o ângulo alfa, que é esse aqui, então, ó, o cateto que está ao lado dele, ajudando a formá-lo, né? Ó, veja que esse ângulo é formado pela hipotenusa e por esse cateto. Então, o cateto que ajuda a formar o ângulo é o cateto adjacente a este ângulo. E o lado que não ajuda a formá-lo, que está de frente para ele, que está oposto a ele, que seria este cateto aqui, é o cateto oposto. Agora, se você estivesse olhando para esse outro ângulo aqui em cima, aí não, o cateto adjacente seria esse e o oposto seria esse. Então, depende do ângulo. Então, calcular o seno. O seno, veja só, é a medida do cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Ou seja, vamos dizer assim, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Ó, cateto oposto, hipotenusa e o cateto adjacente. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, ó, é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tem uma regrinha interessante de memorizar os três, que é o seguinte, ó, presta atenção. Seno sem sono. Cosseno com sono. E tangente, vou escrever aqui a palavra por extenso, tangente, coca. Então, ó, seno sem sono, corri. Cosseno com sono, caí. E tangente eu já falei, coca. Corri, olha só. Corri, fica cateto oposto sobre hipotenusa. Caí, fica cateto adjacente sobre hipotenusa. E coca, sobre K. Então, temos aqui uma maneira
bem interessante de memorizar essas três. Por que eu digo memorizar? Porque os vestibulares e o Enem não lhe dão as fórmulas, né? O seno, o cosseno e a tangente são ditos conceitos básicos, então é essencial que você saiba disso, né? Que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? Estudando o triângulo retângulo, são encontrados no triângulo retângulo os valores notáveis, ou seja, os valores do seno, cosseno e tangente para os três principais ângulos, que também são os mais aplicados, são os mais utilizados realmente, vamos dizer assim, na vida real, né? Em aplicações e construções, etc. Nós temos então 30, 45 e 60. Esses são os três principais. Aí você pergunta, eita, e agora, como é que eu vou decorar esses valores, né, para o Enem? Então, você deparou com trigonometria no Enem, que com certeza tem, existe também uma manhãzinha para memorizar essa tabela. Você vai demorar poucos segundos para construí-la lá no Enem, ela vai estar lá disponível para você. Algumas questões do Enem que são com ângulos que não são notáveis. Quando é um ângulo não notável, vamos dizer 15, 10, 70, a questão disponibiliza os valores do seno, cosseno e tangente para esses ângulos que não são notáveis. Agora, se é um ângulo notável, né, algumas vezes não dão os valores do seno, cosseno e tangente. Você tem que saber. Então, veja só, coloque 30, 45, 60. Faça o seguinte, ó, preste atenção, vamos lá junto comigo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. É uma musiquinha, você pode pesquisar lá na internet, né? A galera vai cantar para você. Eu vou apenas recitar os versinhos, mas ó, é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Novamente, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Para a tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá aí. Aí tem-se que a primeira linha é o seno, são os valores para o seno. Então, veja só, o seno de 30 é 1 meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 3. A terceira linha é o cosseno. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 60 é 1 meio. E a última linha é a tangente. Já conheci vários alunos que lembram dos versinhos apenas para o seno e para o cosseno, não conseguem de maneira alguma lembrar como fazer a tangente. Então, eu ensino ainda mais um truque para calcular o da tangente. Se você não consegue memorizar o último versinho, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, você faz o seguinte. Você conseguiu aí aprender para o seno e o cosseno. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Certo? Você pode fazer o seguinte, você pode encontrar a tangente dividindo este valor por esse. Dividindo. Então, se você dividir, por exemplo, 1 meio, dividir por esse aqui, fica 1 meio, aí primeira vez o inverso da segunda. Vai cortar, fica 1 sobre raiz de 3, que racionalizando, fica raiz de 3 sobre 3. É um pouco mais demorado, mas aí veja só, esse dividido por esse dá 1 e esse dividido por esse dá raiz de 3. Então é um pouco mais demorado fazer esse processo, mas se em último caso você não conseguir lembrar de forma alguma como fazer a tangente, você tem ainda essa saída. Os dois próximos tópicos abordados dentro desse assunto são as relações para um triângulo qualquer. Que, por exemplo, temos aqui um triângulo qualquer. Seus três ângulos, seus três lados, né? Relacionam-se sempre um lado
com o seu ângulo oposto. Então, o A está diretamente relacionado a esse ângulo, vamos chamar de alfa, ou eu posso nomear fazendo isso aqui, o ângulo em A, no vértice A, né? Relacionamos o B, né, com o seu ângulo oposto, que seria esse ângulo aqui, e o lado C com esse ângulo aqui, certo? Isso vale tanto para a lei dos senos como para a lei dos cossenos. E que leis são essas? Então, temos a lei dos senos relacionam diretamente, como eu acabei de falar, o lado, não, o seno do ângulo com o seu lado oposto, ou o lado com o seu, com o seno do seu ângulo oposto. Então, veja, A sobre o seno do seu ângulo oposto é igual, né? Veja só, existe essa proporção, essa é a lei dos senos, né? Que essas razões entre os lados e seus ângulos opostos são iguais, olha, são razões iguais. Então, veja, a razão entre A e o seno do seu ângulo oposto é igual à razão entre B e o seno do seu ângulo oposto, e igual a C sobre o seno do seu ângulo oposto. Já a lei dos... Então, veja só, para você usar a lei dos senos, do que você precisa? Um mínimo que você precisa é ter, por exemplo, conhecer dois lados e um ângulo. Aí você pode, por exemplo, achar o ângulo que falta. E depois que você tiver, por exemplo, o A e tiver o B nesse cálculo aqui, ó, você pode achar o C, né? Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Você vai achar o C. Tendo já, por exemplo, o A, esse e esse, e já tendo esse, fica fácil encontrar o C. Então, veja que o mínimo necessário para que fique determinado tudo em um triângulo qualquer é você conhecer dois lados e um ângulo, ou conhecer dois ângulos e um lado. Aí você consegue determinar o restante que falta. Já a lei dos cossenos, veja só, a lei dos cossenos, você precisa de pelo menos um ângulo, essas três fórmulas são a mesma. Como fazer a lei dos cossenos? Você vai precisar de um ângulo. Esse ângulo você posiciona ele aqui. Aqui, antes da igualdade, vai estar o lado que é oposto a esse ângulo, sempre. Então, se você está tratando do ângulo em A, no vértice A, o lado que vai entrar aqui é o lado oposto a ele, né? Lembre-se, lei dos senos e lei dos cossenos sempre relacionam o lado, né, com o seu ângulo oposto, determinado lado com o seu ângulo oposto. E aqui vai entrar os outros dois lados, né, que estão faltando, que seriam B e C. Certo? Então, veja que para você usar a lei dos cossenos, você precisa conhecer pelo menos um ângulo e conhecer dois lados. Se você conhece o ângulo e conhece dois lados, aí você encontra o outro lado que está faltando. Agora, se você está trabalhando com o ângulo B, da mesma forma, você coloca o ângulo que está no vértice B aqui, o lado oposto a ele aqui e os outros lados, né? Os outros dois lados aqui. Cada um nas suas posições. Então, vamos ver, pessoal, algumas questões do Enem que apliquem estes conceitos de trigonometria no retângulo. Então, temos aqui ó, um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região do Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para mediação do comportamento da camada de ozônio. E sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. A data do acontecido, né? Duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão
e o avistou sob um ângulo de 60 graus. Então, veja só, aqui está a posição vertical do balão, que representa justamente sua altura, né, com relação ao chão. Então, uma pessoa que está aqui, ó, em A, avistou o balão sobre um ângulo de 60 graus e está a uma distância de 1,8 quilômetros, né, da sua posição vertical. A outra pessoa estava a 5,5 quilômetros da posição vertical, ou seja, daqui até aqui é 5,5 quilômetros, o desenho já nos deu separado, né? 1,8 mais 3,7, que é a distância de A até B, ó, se você somar aqui vai dar 5,5. Né? Alinhada com a primeira pessoa, aqui ó, na mesma linha e no mesmo sentido, conforme vê na figura, e o avistou sobre um ângulo de 30 graus. Qual é a altura aproximada em que se encontra o balão? Então, veja só, nós temos aqui, observando só esse triângulo, esse daqui, ó, pegando esses 3 pontos aqui, esse triângulo. Nesse triângulo, nós tínhamos aqui o ângulo de 60, temos relacionado ao ângulo de 60, um cateto adjacente e um cateto oposto. Se nós tínhamos cateto oposto e cateto adjacente, a relação melhor a ser aplicada é a tangente. Então, tangente de 60, cateto oposto sobre cateto adjacente. Observe que, né, relembrando aí, que eu mostrei agora há pouco, a tangente de 60 é raiz de 3. Vamos ver, ó, o cateto oposto aqui é justamente a altura desse balão e o cateto adjacente aqui é 1,8. Fazendo meio pelos extremos, pessoal, aqui, ó, nós temos que a altura é 1,8 vezes raiz de 3. Perceba que nós queremos uma altura aproximada. Então, nós aproximamos aí a raiz de 3. Vamos aproximar para 1,73. Duas casas já é mais que suficiente. Ou uma casa já dava certo, né? Já que se trata do Enem, né? Quanto melhor a aproximação que você fizer, quanto menor, melhor para você fazer os cálculos mais rápido. Isso aqui vai dar 3,114 quilômetros, né? Que dá aqui, ó, a letra C. O interessante é que antes mesmo de você concluir todo o cálculo dessa multiplicação, você já vai perceber, né, que vai dar esse valor. Se você fizesse, por exemplo, né, já que a gente está comentando sobre a aproximação, fizesse 1,8 vezes 1,7, daria isso aqui. De toda forma, daria aproximadamente 3,1, olha só. Vamos à próxima questão. Nós temos aqui, ó, para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, aqui, de um ponto A, mediu a um ângulo visual, a alfa, fazendo a mira em um ponto fixo P da praia. Tá aqui, o P representa a praia. Então, P representa a praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B. Aqui, o barco saiu de A para B. De modo que fosse possível ter o mesmo ponto P da praia, né? Então, do ponto B também deu para se ver a praia, mas, né, sobre um ângulo visual de 2 alfa. Aqui, 2 alfa. A figura ilustra essa situação. E o barco continuou seguindo aqui. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa de 30 graus. Então, veja só, aqui é 30. Se aqui é 30, veja só, 2 vezes alfa, então aqui é 60. E ao chegar, né, no ponto B, verificou que o barco havia percorrido
a distância AB é igual a 2.000 metros. Então, de A até B aqui é 2.000. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, aqui a trajetória do barco, a menor distância do barco até o ponto fixo P, que é a praia, né, será. Então, veja só, como representar essa menor distância? A menor distância, gente, de um ponto até outro, de uma reta até um ponto, de um local até outro, a menor distância é sempre medido em linha reta. Se nós medimos em linha reta, né, vamos dizer assim, nós fazemos uma medida sob um ângulo reto. Então, seria aqui no nosso esquema uma distância, né, que faz aqui 90 graus com a trajetória do barco. Então, quando o barco estiver nessa posição aqui, vamos chamar de ponto C, né, quando ele estiver nesse ponto aqui, o barco, ele estará a menor distância possível da praia. Então, é esse valor que nós queremos. Vou chamar aqui de D. Então, veja só. Que triângulo usar agora? Porque ó, se eu utilizar esse menorzinho aqui, veja que nós precisamos de ter mais uma relação. Nós não temos ninguém, nós não temos hipotenusa, nós não temos cateto adjacente, não temos nada. Então, vamos nos voltar para esse outro triângulo aqui, no triângulo ABP, o que é que nós podemos obter? Então, veja só aqui comigo. Pessoal, se esse ângulo aqui é 60, esse outro aqui, ó, junto com ele, perceba que forma meia volta, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo com esse ângulo mais 60, forma meia volta, então, ou seja, dá igual a 180. Passando 60 para lá, temos que esse ângulo aí dá 120. Dá para você fazer mentalmente, certo? Então, aqui, ó, esse ângulo aqui é 120. Perceba que observando o triângulo ABP, nós temos o ângulo de 30, o ângulo de 120 e nós podemos encontrar esse outro ângulo aqui, o ângulo em P. A soma dos três tem que dar 180. Ó. Esses dois aqui, se você somar, dá 150. Passando para o outro membro, menos 150, nós encontramos o ângulo em P igual a 30. Observe, pessoal, que se esse ângulo é igual a esse, nós se trata então de um triângulo isósceles. Então, se esse ângulo é igual a esse lado aqui é igual a esse. Então, se aqui é 2.000, aqui também é 2.000. Então, pessoal, eu ampliei aqui o nosso triângulo BCP para facilitar o entendimento. Então, nós concluímos que se aqui é 2.000, de B até P é 2.000 também. Então, 2.000. Temos aqui o ângulo de 60 e a distância que nós queremos, que é essa daqui. Então, no nosso triângulo, o que é que nós temos agora? Nós temos uma hipotenusa com relação a 60, esse D aqui é um cateto oposto. Se temos cateto oposto e hipotenusa, nós utilizamos então o seno. Então, veja só, o seno de 60, se o cateto oposto sobre hipotenusa. Lembrando que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Veja, o cateto oposto é a distância que estamos procurando e a hipotenusa aqui é 2.000. Eu vou fazer o seguinte, esse 2.000 que está dividindo, eu vou passá-lo multiplicando. Vamos ficar com 2.000 vezes raiz de 3 sobre 2. Esse 2.000 agora dividindo por 2, ó, encontramos então que a distância é 1.000 vezes a raiz de 3 metros. É a menor distância que o barco pode se encontrar com relação à praia. Então, marcamos aqui, olha só, a letra B. Na próxima, nós temos as torres Puerta de Europa. São duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm, cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura com segmento AB.
Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço, né? Vamos ver o seguinte. Para facilitar, veja só, nós temos aqui, ó, que de A até B, deixa eu pegar uma cor que destaque, de A até B está marcado a altura. Observe, é a altura do prédio. Que segundo o problema, essa altura é de 114 metros. Essa altura é de 114 metros. Observe também que nós temos aqui o lado da base do prédio. Eu coloquei aqui um prisma para facilitar. Ó. Esse prédio tem esse formato. Nós queremos a área da base. Já que é um prisma de base quadrada, então nós vamos precisar da medida do lado. A medida do lado. Se a gente tiver a medida do lado, ó, é a área da base, que é um quadrado, é só fazer L ao quadrado. Então, nós precisamos encontrar esse L. Como é que nós vamos encontrar esse L? Veja só. Com as informações que a questão deu, certo? Então, ó, nós temos aqui nesse triângulo a altura, o lado, veja só, o lado dessa base, e a questão ainda diz que a inclinação da torre, né, forma 15 graus com a vertical, ou seja, esse ângulo aqui, olha só, de inclinação da torre forma 15 graus com a vertical, ou seja, 15 graus com a altura. Então, observe que nós temos um triângulo retângulo aqui. E nesse triângulo retângulo, nós temos o seguinte. Nós temos, com relação a 15, nós temos que L é um cateto oposto. E esse lado aqui, ó, que ajuda a formar o ângulo, é um cateto adjacente. Se temos cateto oposto e cateto adjacente, nós vamos usar quem? A tangente de 15. Como já era previsto, já que a questão nos proveu a tangente de 15. Então, já se tem em mente que em algum momento essa tangente de 15 ia ser utilizada. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 15, né, que a questão deu, 0,26. Observe que o cateto oposto aqui é o L e o cateto adjacente 114. Então, nós temos que L vai ser 0,26 vezes 114. Calculando o L, que é a medida que nós precisamos, vai dar 29,64 metros. Agora, calculando a área ocupada pela base, né? A área ocupada por esse prédio aqui na rua, na avenida, né? Nós vamos ter, então, 29,64 ao quadrado, que vai dar 878,53 metros quadrados. Nos voltando agora para as alternativas, observamos que a nossa área encontrada está aqui, ó, maior que 700 metros quadrados. Então, marcamos a letra E. Nossa próxima questão diz, ó, para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros. Vou anotar aqui. O raio, 6 sobre π centímetros. E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. O valor da medida da altura do cilindro, que no caso é essa daqui, a altura do cilindro, em centímetro é. Ok. Então, para encontrar a altura desse cilindro, nós vamos precisar utilizar esse triângulo. Para utilizar esse triângulo, nós já temos aqui um ângulo, mas nós vamos precisar de mais alguma medida, ou da hipotenusa, ou desse lado aqui, que é o cateto adjacente a 30.
Ao meu ver, está mais fácil determinar esse valor. Por quê? Porque ele está diretamente relacionado com a circunferência da base, né? Com o contorno aqui da base. Só que nós não sabemos quantas vezes esse comprimento aqui vai conseguir enrolar esse cilindro. Mas nós temos um indicativo através dessa figura. Então, primeiro vamos calcular o comprimento dessa circunferência aqui. O comprimento nós sabemos que é 2πr. Então, veja só, vai ficar 2 vezes π vezes r, que é 6 sobre π. Corta aqui, ó. 2 vezes 6 dá 12. Então, nós temos que o comprimento aqui da circunferência, né, do contorno do círculo da base, dá 12 centímetros. Então, nós precisamos ver, ó, quantas voltas essa parte aqui consegue dar. E multiplica aqui por esse comprimento para a gente saber esse tamanho, essa medida. Então, vamos contar aqui junto comigo quantas voltas essa faixa retangular consegue dar em volta desse cilindro. Então, vamos ver, ó. Começando desse ponto. Cada volta que ele dá aqui, a gente conta 1. Então, começando desse ponto, ó. Enrolou até aqui uma volta, até aqui segunda volta, até aqui terceira volta, até aqui quarta volta, quinta volta, sexta volta. Então, ao todo, essa faixa dá 6 voltas, né, em torno desse cilindro circular. Então, significa que essa medida aqui, olha, essa aqui, daqui até aqui, vai ser igual a 6 vezes o comprimento da circunferência, que é 12, que dá igual a 72 centímetros. Agora que nós temos aqui as duas medidas, nós podemos utilizar alguma relação trigonométrica. Então, com relação a 30, perceba que nós temos aqui um cateto oposto e um cateto adjacente. Então, nós vamos utilizar quem? Nós vamos utilizar a tangente. Então, tangente de 30, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto, observa aqui que é H. O cateto adjacente, olha, é 72. Vou pegar esse 72 que está dividindo, passar multiplicando. Vamos ficar com 72 vezes raiz de 3 sobre 3. Simplificando, 72 dividido por 3 vai dar 24. Então, 24 raiz de 3 centímetros. Essa, então, é a altura do cilindro. Próxima questão diz: pretende-se construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo, dispondo-se de 3 peças, sendo 2 delas triângulos retângulos congruentes. Congruentes quer dizer que tem ângulos iguais e lados iguais, 2 triângulos exatamente iguais. E o terceiro é um triângulo isósceles, né? A terceira peça é um triângulo isósceles. A figura apresenta 5 mosaicos formados por 3 peças. Na figura, o mosaico que tem as características daquele que se pretende construir é: primeiro, o mosaico tem que ter o formato de um triângulo retângulo. Então, perceba que a gente já elimina os 5, porque esse mosaico não é um triângulo retângulo. Aí temos 30 aqui e no total aqui, ó, 120. Então, não é um triângulo retângulo. E eliminamos também o 4. Porque, veja só, aqui é 25, aqui é 80 e aqui é 75. Então, o mosaico, né, por completo, não é um triângulo retângulo. Agora, temos esses três para analisar. Veja que esse é retângulo, esse mosaico tem um 90, de ângulo 90 aqui. Aqui também, ó, a soma desses três dá 90. E aqui também 90. Ok, esses três satisfazem a primeira característica, que é essa, ser o mosaico no formato triângulo retângulo. A segunda característica, a segunda aqui, é que duas dessas 3 peças sejam triângulos retângulos congruentes. Triângulos retângulos congruentes. Daí,
nós já vamos ver. Para ser congruentes, os dois têm que ter a mesma medida do lado e os mesmos ângulos. Então, veja só, esses três, esse com esse tem os mesmos ângulos, esses dois também, ó, mesmos ângulos, e esses também mesmos ângulos. Entretanto, se você observar, no mosaico 3, esse triângulo aqui, ó, o branquinho, tem as medidas dos lados ligeiramente maiores que essa, porque veja só, né, a hipotenusa é a mesma. Só que observe que esse lado aqui, ó, esse lado é um pouco menor que esse, e esse lado também é menor do que esse. Então, tem os mesmos ângulos, mas não tem as mesmas medidas dos lados. Então, a gente pode descartar aqui o mosaico 3. Além disso, o mosaico 3 ele não vai satisfazer a terceira característica, que é ó, que o outro triângulo seja um triângulo isósceles. Ele não é, ó, aqui é 90, aqui é 46 e aqui é 44. Então, a gente pode descartar o mosaico 3. O mosaico 1, vamos ver, ele tem a terceira característica, que é que a terceira peça seja um triângulo isósceles. Perceba que aqui é 30 e aqui é 30, confere, então esse é um triângulo isósceles. Esses dois têm os mesmos ângulos internos, mas não têm as mesmas medidas. Observe que acontece o mesmo, olha só. Esse triângulo tem as medidas maiores que essas também, como esse, ó. Esse aqui é a hipotenusa desse, mas é um cateto do outro. Ou seja, veja que a hipotenusa desse triângulo é bem maior do que o desse aqui. Então, eles não são congruentes, têm os mesmos ângulos, mas não têm as mesmas medidas dos lados. Então, a gente também descarta um. Já o 2, perceba que é igualzinho, ó. Esses dois lados são iguais, esses são iguais, esse daqui igual a esse, então mesmos ângulos, mesmos lados, e aqui nós temos um triângulo isósceles, ou seja, obedece às três características, então é o mosaico 2. Marcamos aqui a letra B. Com relação aos próximos tópicos, nós temos o seguinte: com relação ao ciclo trigonométrico e arcos, são estudados a circunferência trigonométrica, né? Também como transformar ângulos em graus para radianos, né? Medida de arcos em radianos. São estudados aqui também, né? Como reduzir ou como observar em que quadrante está um ângulo e relacioná-los aos ângulos que estão no primeiro quadrante, principalmente relacionar outros ângulos maiores que 90 com os ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60, né? É o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante. São relacionar os ângulos que estão no segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, com os ângulos notáveis que pertencem ao primeiro quadrante. Também na circunferência trigonométrica são deduzidas as relações fundamentais e as auxiliares. Abordando rapidamente aqui, já que se trata de revisão e não dar o assunto propriamente dito. A circunferência trigonométrica é uma circunferência que está no centro, no centro, que tem seu centro na origem do plano cartesiano, que no caso é o zero, né? Então, aqui é zero. E o raio dessa circunferência é 1. Então, se você posicionar isso aqui no plano cartesiano, né? Considere que para cá é x, para cá é y. O plano cartesiano. Então, nós temos que aqui é 0. Então, daqui para cá é 1. Daqui para cá é 1. Daqui para cá já vai ser menos 1, que é para a esquerda. E daqui até aqui também menos 1, porque é para baixo. Certo? A convenção, né, anotada como positivo e negativo é o seguinte, que no sentido anti-horário, tem-se o ângulo sendo marcado de forma positiva. Então, se eu digo para você, vamos dizer assim, girar 45 graus, você está girando o 45 é positivo, então ele vai ser no sentido anti-horário. E você faz uma abertura de 45.
E a abertura de 45 vai gerar esse trecho, né? Estará relacionada a esse trecho da circunferência, que é o que nós chamamos de arco. E nós costumamos aqui representar o tamanho a medida do arco em radianos. Sabendo dessa informação aqui, ó, que 360 graus, que é a volta completa, em radianos é 2π. Então, veja só, se 360 equivale a 2π radianos, 180, que é a metade, vai ser π radianos. Se pode usar uma essas informações. 90, que é a metade de 180, então vai ser π sobre 2 radianos. 45, que é a metade de 90, isso aqui tirando a metade de novo, vai ser π sobre 4 radianos. Então veja que a medida desse arco aqui relacionado a 45 é π sobre 4 radianos. Para qualquer outro ângulo, você pode fazer uma regra de 3. Por exemplo, eu gosto de utilizar o 180, mas você pode usar qualquer uma delas aí que você conseguir lembrar, guardar na memória. Então, 180 equivale a π. Então, vamos ver 60, equivale a x. Aí você faz uma regra de 3, ó. Vai ficar 180x igual a 60π. Esse x que está multiplicando, você pode passar dividindo. E aqui simplificar o 6. O 0 eu corto e você simplifica o 6 com 18. Dá para dividir por 6. 6 dividido por 6 dá 1, vai ficar só π. E 18 dividido por 6 dá 3. Então, 60 graus em radianos é π sobre 3 rad. E o sentido horário é adotado como negativo. Então, se eu digo, por exemplo, para você marcar menos 45, a partir da origem que é aqui, você vai marcar menos 45, ó, só que você vai girar no sentido horário. Então, esse é o ângulo aqui, ó, menos 45. E ele é igual, né, congruo, que a gente diz, né, é congruo com o ângulo, esse outro ângulo aqui, ó. Eu marquei 45 para cá. Ele é congruo com esse outro ângulo aqui, marcado no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Então, se você fizer 360 menos 45, vai dar 315. Então, significa que menos 45 é congruo a 315. Outra coisa dentro deste tópico que é estudado aqui são medidas de outros arcos. Por exemplo, se eu falo 450 graus, o que é marcar 450 graus? O que é 450 no ciclo trigonométrico? Já que o ciclo é 360. Qualquer ângulo que seja maior que 360 significa que foi dado mais do que uma volta. Então, perceba que 450 é 360 mais quanto? Para vocês associar, é só fazer 450 menos 360, que dá 90. 450 é 360 mais 90. Significa que você deu uma volta, foi dado uma volta, depois dessa volta foi girado mais 90. Então, foi dado uma volta mais 90, ou seja, parou-se aqui nesse ângulo. Então, 450 é congruo a 90 graus. Então, essas e outras informações, outros estudos, né, outras informações são estudadas aí em cima do ciclo trigonométrico, também são deduzidos em cima do ciclo trigonométrico o valor do seno, do cosseno da tangente, da secante, cossecante e a cotangente. Isso aqui é como associar, né, a medida do arco com o ângulo. Então, a medida do arco em radianos é a razão entre o comprimento do arco, que é essa medida aqui, L, e o raio da circunferência. E vamos dizer que o raio seja maior do que 1. Então, você vai precisar pegar L, essa medida aqui, e dividir por R. Outro tópico que é estudado aqui é isso que eu acabei de falar. Se você tiver um arco ou um ângulo que seja maior que 360 graus, significa que você deu voltas aqui e andou mais um pouco.
Esse K aqui representa a quantidade de voltas que você deu, né? Voltas completas, né? Mais um outro ângulo aqui. Então, por exemplo, se você tem um ângulo de 350. 350, ó, são duas voltas de 360, que dá 720 mais 30. Então, esse é meu K, o número de voltas completas, e esse aqui é o alfa, o ângulo que eu fiz a mais. Tanto tem-se essa representação em graus, como tem-se essa representação em radianos. E um outro tópico, né, são as linhas trigonométricas. São fórmulas e relações deduzidas, definidas dentro do ciclo trigonométrico. O seno que nós já conhecemos, cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, mas uma outra razão é definida aqui, é que a tangente, pessoal, pode ser encontrada fazendo o seno dividido pelo cosseno. Então, se você conhece o valor do seno e o valor do cosseno, a tangente pode ser encontrada fazendo a divisão entre os dois. Existe a cotangente, que é 1 dividido pela tangente, é o inverso da tangente. Então, veja, a cotangente pode ser, então, o cosseno sobre o seno. O inverso disso aqui. A secante é definida como 1 sobre o cosseno e a cossecante é 1 sobre o seno. Também são fórmulas que o pessoal tem muita dificuldade de encontrar, de memorizar. Então, eu dou uma dica seguinte. Pegue a cotangente, a secante e a cossecante e exclua as duas primeiras letras. Então, veja, se você tirar o có, fica tangente. Então, a cotangente é 1 sobre tangente. A secante, se você tirar o S e o F, fica o C. O C de quem? C de cosseno. Então, a secante é 1 sobre o cosseno. E a cossecante, se você tirar o có, a primeira letra que vem é um S. S de quem? S de seno. Então, é uma boa relação para você distinguir os três, porque a maioria dos alunos confunde a secante com a cossecante. A maioria coloca a secante 1 sobre o seno e a cossecante 1 sobre o cosseno. É justamente o inverso. Então, eu faço essa analogia, explico essa analogia para a galera memorizar de um jeito simples. A cotangente é a mais fácil, o nome já está dizendo, cotangente, 1 sobre tangente. A secante faz o seguinte, novamente, ó, tira o CE, o SE, fica C. C de cosseno. Aqui, se você tirar o có, aparece a primeira letra é um S. S de quem? S de seno. Então, fica aí mais uma dica para lidar com as fórmulas trigonométricas. Dentro do ciclo trigonométrico, né, e arcos, essas são as relações fundamentais, como eu acabei de essas linhas, né, essas linhas trigonométricas são o que nós chamamos de relações fundamentais. E dessas relações fundamentais ainda surge mais uma, né, que compõe aqui o grupo de relações fundamentais. No ciclo trigonométrico, a circunferência trigonométrica, nós temos que o eixo da horizontal, né, observando o plano cartesiano, o eixo da horizontal é o eixo dos cossenos. O eixo da vertical é o eixo dos senos. E esse outro eixo, que é uma reta tangente à circunferência, é o eixo das tangentes. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira calcular a tangente de 45. Vamos dizer que x seja 45. Abriu-se o ângulo aqui, beleza. Ó. Então, veja só. Né, a projeção dessa abertura na horizontal é o valor do cosseno desse ângulo. A projeção desse ângulo na vertical representa o seno desse ângulo. E a extensão dele aqui, ó, dessa reta, até tocar no eixo das tangentes. Então, esse valor aqui representa a tangente desse ângulo. Então, dentro desse triângulo aqui, dessa figura formada aqui, são deduzidas as relações fundamentais, que eu não vou me remeter a deduzir, porque esse não é o foco da nossa aula, certo? Mas você pode associar aquilo que eu falei antes, cosseno com sono. Veja que o cosseno é o que está na horizontal. Seno sem sono, ele está de pé, né? Sem sono, ele está de pé, ou seja, na vertical. Né? Outra coisa daqui é o seguinte,
Nós vimos que o ciclo trigonométrico tem raio 1, então o início aqui é no 0, para cá é 1, para cá é menos 1. Então, o cosseno são esses valores das projeções dos ângulos na horizontal. Então, perceba que o cosseno de um ângulo sempre assume valores que estão entre menos 1 e 1. São os valores de mínimo e máximo para um cosseno. É sempre de menos 1 até 1. O mesmo vale para o seno. O seno está aqui na vertical. Nós sabemos que o ciclo trigonométrico de raio 1, que é a circunferência de raio 1, daqui para cá é no máximo 1 e daqui para cá ó, o mínimo é menos 1. Então, senos de ângulos, né, também variam entre menos 1 e 1. Esse é o valor mínimo, esse é o valor máximo para um seno. Agora, observe que a tangente aqui ela continua para o infinito e para menos infinito. Então, a tangente ela já não tem valor de máximo e mínimo. Ela vai para o infinito, vai para menos infinito. Né? Só são funções limitadas, o seno e o cosseno. Então, desse ciclo, né, da circunferência trigonométrica, são deduzidas as relações fundamentais, que são essas aqui. Essas aqui já foram discutidas, e essa aqui que é o topo, né, está na principal, que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E essa relação é fundamental porque ela é válida para qualquer ângulo. Se você fizer, por exemplo, o seno de 30 ao quadrado mais o cosseno de 30 ao quadrado, né, que é o que diz a fórmula, o seno de um ângulo ao quadrado e o cosseno desse ângulo ao quadrado sempre vai dar 1. Então, veja só, o seno de 30 é 1 meio, aqui ao quadrado. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Eu vou fazer apenas um exemplo para você dizer que dá 1. Então, esse ao quadrado dá 1 sobre 4. Esse ao quadrado é 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 3 ao quadrado elimina-se a raiz. 1 mais 3 dá 4. 4 sobre 4 dá 1. Então, essa relação é válida para qualquer ângulo. Por isso que ela é tida como uma relação fundamental. Essas outras também são válidas para quaisquer ângulos. Claro que a tangente ela tem algumas limitações. Existe um valor, existem valores para os quais elas não são válidas, que também é um assunto visto aqui dentro. Já essas duas aqui, por exemplo, o único valor para o qual ela não existe é quando o cosseno é zero, não pode. Essa também tem um valor que ela não existe, que é quando o seno é zero. Agora, essa é válida para todos os ângulos. A tangente ela não existe também quando nós temos um cosseno sendo igual a zero, e já a cotangente não existe quando nós temos um seno igual a zero. Então, essa é a principal de todas, porque ela é válida para qualquer ângulo, qualquer um. Já as outras são fundamentais, mas têm algumas limitações. E as auxiliares são essas duas, que são deduzidas a partir dessa. Mas esse é um dos tópicos que não são cobrados no Enem, né? Mas em outros vestibulares, sim, vocês vão ver situações em que são utilizadas essas fórmulas aí, tanto as auxiliares como as fundamentais. E essas não são fundamentais, são auxiliares, porque elas são deduzidas a partir das fundamentais, né? Você brincar aí com as fundamentais, você chega nessas duas equações. Também não vou deduzir, porque não é o foco da nossa aula. Vamos ver uma questão do Enem que engloba este assunto. Mas observe que ela não vai envolver equações, ela vai envolver apenas definições básicas. Vamos lá. No X Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900, na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno do seu próprio corpo. 900 graus. Que no caso corresponde a quantas voltas, né? Quantos giros esse skatista conseguiu dar no ar, né? Diz que é 900 graus, mas equivale a quantas voltas? Quantas voltas completas? Para você saber, faz o seguinte, ó, divide 900 graus por 360.
você vai descobrir quantas voltas foram dadas. Então, veja só, se eu cortar o zerinho aqui, fica 90 e 36, já fica mais fácil. Perceba que dá para dividir por 9, vamos dividir. Quanto mais você simplificar, mais fácil fica a divisão para você fazer depois. 90 dividido por 9 dá 10, 36 dividido por 9 dá 4. Aqui dá para simplificar de novo. Por 2, vai ficar 5 sobre 2. 5 dividido por 2 é 2,5. Significa que 900 graus equivale a 2 voltas. 2,5, ó. 2 voltas e meia. Então, marcamos aqui a letra D. Nessa questão, nós temos o seguinte. No jogo mostrado na figura, uma bolinha desloca-se somente de duas formas. Ou ao longo de linhas retas, ou por arcos de circunferência centradas no ponto O e raios variando de 1 até 8. Durante o jogo, a bolinha que estiver no ponto P deverá realizar a seguinte sequência de movimentos. Duas unidades no mesmo sentido utilizado para ir do ponto O até o ponto A, vamos ver. Do ponto O até o ponto A, anda-se nessa direção. Então, o ponto P terá que andar nessa direção. Quantas unidades? 2 unidades. Então, indo 2 unidades nessa direção, o ponto P vai vir para cá. Para cá. Segundo movimento, vamos ver. No sentido anti-horário, no caso, para cá. Um arco de circunferência cujo ângulo central seja 120. Primeiro, nós temos que ver quanto é cada abertura dessa aqui, ó. Para girar, né, no sentido anti-horário, 120. Vamos ver quantas aberturas tem ao todo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tem 12. E o total de uma volta é 360. Então, o primeiro cálculo que a gente vai fazer é dividir 360 por 12. Que vai dar, ó, 36 dividido por 12 dá 3. Então, 360 dividido por 12 dá 30. Então, cada abertura dessa é 30. Para formar 120, nós vamos ter que fazer 34 vezes. Então, a partir desse ponto, ó, daqui para cá, 30, mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120. Então, eu fiz aqui, ó, uma abertura daqui até aqui de 120 graus. Então, o ponto P foi parar onde? Foi parar com esses dois movimentos, né? Esse movimento e esse movimento, ele foi parar em cima do ponto F. Então, após a sequência de movimentos descrita, a bolinha estará no ponto F. Pessoal, os outros tópicos que são estudados de trigonometria são operações com arcos, que são essas aqui. Existem alguns métodos para memorizar esses dois. Para o cosseno, tem pessoas que fazem um versinho, tipo, cosseno de A mais B se faz coça, coça, senta, senta. Aí fica cosseno, cosseno, seno, seno. Coça, coça, senta, senta. Aí colocamos o A, B, que são os ângulos, A, B. E cosseno, a gente faz o seguinte, cosseno e seno são parecidos, só que mudam o sinal. Por exemplo, quando é mais fica menos, quando é menos fica mais. Já o seno não muda de sinal. Quando é mais é mais, quando é menos é menos. Também faz uma associação para lembrar se muda ou não dos sinais. O cosseno é com, o seno é sem. Então, o cosseno é com troca de sinal e o seno é sem troca de sinal. Então, o cosseno com troca de sinal, o mais vira menos. E o seno é sem troca de sinal. Então, o mais continua mais e o menos continua menos. Então, para o cosseno se faz coça, coça, senta, senta.
Já para o seno faz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. É um versinho. Novamente. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, o seno vira seno, cosseno, seno, cosseno. E veja só, fazemos AB, depois BA. Seno sem troca de sinal. Então, se aqui for mais, aqui fica mais. E se aqui for menos, aqui fica menos. E a tangente se obtém, por exemplo, fazendo a divisão desse por esse e desse por esse. Se chega nessas duas aqui. Para a tangente da soma e a tangente da diferença. No Enem, essas fórmulas mais complicadas não são cobradas, mas existem concursos e vestibulares que cobram sim essas fórmulas. Então tem esse aí, soma e diferença de arcos. Arco duplo, arco metade e arco triplo são fórmulas específicas obtidas a partir dessas. Então essas são as principais. Se você tem essas, você consegue fazer todas as outras que requerem esses outros aqui. Então, o arco duplo é a soma, por exemplo, lá tem A mais B. Aí é só você substituir A mais A. Aí chega nessa fórmula aqui, nessa e nessa. Mas vem daquelas outras anteriores. O arco metade é quando você tem essa situação aqui, ó. Também, a partir daquelas outras, você chega nessas aqui. E o triplo também. Através dessas equações anteriores, você consegue chegar nessas três. E a transformação em produto é quando você tem soma e diferença de arcos e quer transformar numa outra relação na forma de produto, que são essas aqui. Novamente, são pouco utilizadas no Enem. Aliás, não tem no Enem, mas em outros vestibulares e no ensino superior, essas equações são mais exploradas. Funções trigonométricas, que é um assunto bem complicado, já cai no Enem. Ele tem o básico, né? De funções trigonométricas, o que é importante saber? A definição, né? Qual é o formato de uma função trigonométrica? É importante saber esboçar o gráfico e interpretar o gráfico. No caso, no Enem, o que mais cai é a interpretação de gráfico. Entender o que é o período de uma função trigonométrica. Né? Nós vimos que é possível dar mais de uma volta no ciclo trigonométrico, que existem ângulos maiores que 360. Nós consideramos o período, né? O período está relacionado com o tempo, né, que leva, vamos dizer assim, o tempo que leva para dar-se uma volta, completar-se um ciclo, ou seja, fazer 2π ou 360, né? Depende se você está analisando em graus ou em radianos. Como determinar o domínio e a imagem de uma função trigonométrica, vamos dizer que y seja igual ao seno de x. O x é o ângulo. X é o ângulo. Nós vimos então que o domínio aqui vai ser todos os reais, porque x pode ser qualquer ângulo. Ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero, pode ser maior que 360. Então, o x é infinito. Então, todos os reais. Agora, a imagem, nós vimos que o valor do seno varia apenas entre 1 e menos 1. Nunca é um valor maior que 1, nunca é um valor menor que menos 1, o valor do seno. Então, a imagem dessa função aí, y varia entre 1 e menos 1. O mesmo vale, por exemplo, para o cosseno. Agora, a tangente já é diferente. Por exemplo, vamos ver a tangente. A tangente também, o x pode ser qualquer valor, com exceção de 1. Por exemplo, não existe a tangente de 90 graus, nem existe a de 270. São todos os reais, com exceção de valores de ângulos que caiam em cima desses valores. Então, o domínio já não é mais representado como sendo todos os reais, porque tem essas limitações. E a imagem já é todos os reais. Nós vimos que a tangente ela se estende para infinito menos infinito. Então, a imagem é todos os reais. Só que o domínio não é todos os reais. Existem valores que são exceções aqui.
Dentro do conteúdo também são vistos como expressar a imagem e o domínio, que no caso também não vou fazer isso agora, que não nos interessa no momento. E encontrar o máximo e o mínimo de uma função, que está relacionado diretamente com o valor do seno e o cosseno. Né? Então, existe a função seno, a função cosseno, a função tangente, existe a função secante, a função cossecante e a função cotangente. Existem as 6. Entretanto, no Enem, são mais cobradas as 3 principais, o seno, o cosseno e a tangente. Então, seno e o cosseno, funções trigonométricas são dadas nesse formato aqui, para o seno e o cosseno. Né? A mais B vezes o seno de CX mais D. Cada uma delas, né, faz uma alteração na função. Tem uma função no gráfico, né? Faz uma alteração no gráfico. Por exemplo, se nós temos só seno de x, o gráfico fica assim, ó. Periódica, fica se repetindo, sempre entre os valores de -1 e 1. A partir do momento que nós multiplicamos o seno por um determinado valor, vamos dizer que eu multiplico isso aqui por 3. Se eu multiplicar isso aqui por 3, aí não vai ficar mais variando entre 1 e -1. Multiplicando por 3, vai ficar variando de -3 a 3. Então, essa altura da onda nós chamamos de amplitude. Então, a amplitude ela é igual a esse valor aqui que multiplica o seno ou que multiplica o cosseno. Certo? É a amplitude. É o primeiro critério importante. Outro valor extremamente importante é esse C. Né? Nós temos que a função básica é seno de x. Se a gente multiplica ele por um determinado valor, que eu chamei aqui de B, nós aumentamos o valor da onda, né? A subida e a descida, que é a amplitude. Se nós multiplicamos aqui por um número x por algum número que eu chamei de C, o que é que nós mudamos? Nós mudamos lá no gráfico o tempo de um período. Veja só, o período nesse gráfico é esse aqui, ó. Vai de 0 a 2π. É o tempo que ele demora para dar essa volta aqui, ó. Para fazer uma volta, completar um ciclo, que no caso é de 0 a 2π. Se nós multiplicamos o x por algum número, nós mudamos esse período aqui, ó. Esse tempo. A curva ela pode ficar mais alongada ou pode ficar assim, ó, um pouco mais curta ou um pouco mais alongada. Aqui você diminuiu o período e aqui você aumentou. Então, o período depende dessa letrinha que está multiplicando o x. O período é encontrado fazendo 2π dividido por esse c que acompanha o x. Outra coisa que pode alterar o gráfico é esse A. Esse A aqui é responsável por um deslocamento na vertical. Se a função possui esse A aqui, o que é que vai alterar nesse gráfico? O gráfico não vai ficar mais alinhado com a origem, né? Em cima do eixo, que é um 0. Ela vai subir, se o A for positivo, ela vai ser esse mesmo gráfico, esse mesmo formato. Ele se desloca para um determinado outro ponto lá em cima, se ele for positivo, ou desloca para um determinado ponto lá embaixo, se ele for negativo. Ou seja, ele vai ter um novo eixo. E o valor do D, esse D aqui, ó, se tiver um D somando aí, o jeito de fazer o gráfico vai ficar com aquele formato, mas deslocado horizontalmente. No Enem cobra-se essa interpretação aqui. Não esboçar o gráfico, mas saber interpretar e saber o que é que cada valor aqui pode causar. Os dois principais são esses, que é a amplitude e o C que nós utilizamos para determinar o período. Já o gráfico da tangente é dessa forma. E o período é só π sobre esse valor que acompanha o ângulo, que acompanha o x. Não se faz 2π, é π sobre c. Porque o ciclo da tangente é só, a gente considera meia volta. De meia em meia volta, né? Descartando os ângulos que não pode, que é 90, 270 ou outros ângulos que caiam em cima dele. E aqui está expressado, como eu discuti anteriormente, a imagem da tangente, ó, todos os reais. E o domínio é todos os valores de x
porque com exceção aos que parem em cima do 90 ou em cima do 270. O A e o C também gera esse deslocamento, como eu falei, né? O D vai gerar um deslocamento aqui na horizontal. E aqui nós temos os quadrantes, né, que auxiliam a resolução o esboço do gráfico, que eu também não vou tratar agora. Vou abordar apenas o que cai no Enem. Certo? Vamos ver um questionamento aqui. Um satélite de telecomunicações, né, temos aqui T minutos, após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores de máximo e mínimo, ou seja, a distância desse satélite com relação à Terra, ele está girando em torno da Terra. Existe uma distância máxima e uma distância mínima que esse satélite consegue atingir com relação à Terra. Nós dizemos que o máximo, o R máximo, que é a maior distância que ele fica da Terra, chama-se de apogeu. O satélite atingiu o apogeu. E o valor mínimo, que é a menor distância do satélite com relação à Terra, é o perigeu. Suponha que para esse satélite o valor de R em função de T é dado por essa equação aqui. O cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representado por S. Então, o cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor D. Então, nós vamos precisar calcular o R mínimo, e o R máximo e fazer a soma. Então, veja só. Esse R depende do valor do cosseno. Nós vimos que um cosseno, vou chamar de x ou de alfa, qualquer letra. Nós vimos que um cosseno ele varia entre os valores -1 e 1. Veja que R é inversamente proporcional ao cosseno, porque ele está aqui embaixo, né? Uma fração, ó. Numa fração, nós temos o seguinte: quanto maior o numerador, maior a fração. Agora, quanto maior o denominador, aí menor a fração. Então, o cosseno está aqui embaixo. Então, veja só, quando o cosseno for o valor de máximo, o R assumirá o valor de mínimo. O contrário do outro, inverso do outro, o R, né? E quando o cosseno assumir o valor de mínimo, aí o R assume o valor máximo. Então, vamos ver. Para calcular o R mínimo vai ser atingido quando o valor desse cosseno aqui for igual a 1. Então, vamos calcular o R mínimo. O R mínimo, perceba, vai ficar igual a 5.865 e 1 mais 0,15 vezes 1. Né? Cosseno igual a 1. Aqui, ó, vai ficar 0,15 vezes 1 dá 1, vai ficar 1,15. Para fazer a divisão é interessante você multiplicar por 100 para tirar a vírgula, que vai ficar assim, ó. Quando você retirar a vírgula. Aí você vai lá, monta a chave para fazer a divisão, certo? Aí o R mínimo, quando você for aí dividir, o R mínimo vai dar exatamente 5.100 quilômetros. Já o R máximo será encontrado, né? Será dado quando o cosseno atingir o valor de mínimo, ou seja, quando isso daqui for igual a -1. Isso aqui igual a -1, veja só, vai ficar 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes -1, que é o valor, né, do cosseno. Então, aqui vai ficar 0,15 vezes -1, fica menos 0,15.
1 menos 0,15 vai dar quanto? 0,85. Quando você for dividir, você também vai precisar multiplicar por 100. Aí vai ficar 5.865. Você acrescenta aqui 2 zeros, que nem ficou esse, dividido por 85. Nós vamos encontrar exatamente o R máximo igual a 6.900 quilômetros. Então, a soma dos dois, apogeu e perigeu, a soma aí, então, 5.100, que é o mínimo, distância mínima, mais a distância máxima. Vai dar 12.000 quilômetros, ou seja, aqui, letra B. Então, veja que não é nem funções trigonométricas são cobradas sua interpretação. Saber calcular o valor de máximo e mínimo e aqueles outros dois conceitos, que é entender a amplitude e entender o período. Vamos ver mais uma questão agora. Uma pessoa usa um programa de computador que descreve o desenho da onda sonora correspondente a um som escolhido. A equação da onda é dada no sistema de coordenadas cartesianas por isso aqui, y, a vezes o seno, vou fazer aqui, b vezes x fica bx, mais b vezes c fica bc. Fica melhor assim. Em que os parâmetros a, b e c são positivos. Ok. O programa permite ao usuário provocar mudanças no som, ao fazer alterações nos valores desses parâmetros. A pessoa deseja tornar o som mais agudo, ou seja, e para isso diminui o período da onda. Os únicos ou o único parâmetro que necessita ser alterado é ou são. Vamos ver. Nós vimos que o período depende unicamente do valor que multiplica o ângulo. O ângulo independente, no caso é o valor do x. Então veja que o valor que multiplica aqui é o b. Então, segundo o que eu dei agora há pouco, o período vai ser quem? 2π dividido pelo módulo de b, né? Só que b já é um valor positivo, você não precisa colocar o módulo. O período depende unicamente desse valor. Então, eu não preciso mexer nem no A, nem preciso mexer no C, eu só preciso mexer no B. Então, para diminuir ou aumentar o período da onda, nós vamos mexer apenas no parâmetro B. Então, a gente marca isso aqui. Acabou a questão. Vamos fazer mais um. Ó. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade dos mercados varejistas ora é escassa com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. Então, a produção é máxima, quando a produção é máxima, quando o preço é mínimo, né? Quando o preço está baixo, e vice-versa. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito por essa função aqui, onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 ao mês de fevereiro e assim sucessivamente até x igual a 12 associado ao mês de dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é. Então, veja só, a produção é máxima quando o preço é mínimo. O preço depende do valor do cosseno. Então, o preço será mínimo quando o cosseno do ângulo está cosseno de alfa. Podia ser qualquer um. Então, o preço é mínimo quando o cosseno assume o valor de mínimo. Então, o cosseno é mínimo aonde? O cosseno é mínimo quando o cosseno é igual a menos 1. E observando o ciclo trigonométrico, quando é que o cosseno assume menos 1? Vamos lá, vou fazer rapidinho aqui. Temos o ciclo, observando a horizontal, né, que é o valor do cosseno. Aqui no centro é 0, aqui é 1 e aqui é menos 1.
Então, vamos ver alguns ângulos. Por exemplo, quando nós abrimos 0 graus, 0, o cosseno de 0 é 1, né? Sempre rebate na horizontal. Se a gente abrir 90, veja só, o cosseno de 90 é 0. Se nós abrirmos 180, ou seja, fazendo meia volta, o cosseno de 180 está aqui, exatamente em cima de menos 1. Se a gente abrir, por exemplo, 270, o cosseno de 270, de novo, é 0. E por fim, 360 de novo em cima do 1. Então, cosseno de 360 é igual a 1. Então, o ângulo, para que esse cosseno seja igual a menos 1, o ângulo tem que ser 180, né? Que em radianos é π. Então, para que o cosseno chegue ao seu valor mínimo, que é menos 1, o alfa tem que ser igual a 180, que no caso é π. E quem é o nosso alfa aqui na questão? Todo o nosso alfa, todo o nosso ângulo, é isso tudo aqui, ó. Então, vou colocar aqui. O nosso alfa vale π vezes x menos π sobre 6 igual a π. Esse 6 que está dividindo, a gente pode passar multiplicando. Vamos ficar com πx menos π igual a 6π. Esse menos π que está aqui subtraindo, né? Vamos passar somando. Veja só, 6π mais π dá 7π. A gente pode cortar aqui, ó, ou esse π que está multiplicando, você passa dividindo, enfim. Encontramos x igual a 7. X igual a 7 é o mês 7, que o mês 7 é o mês de julho. Então, no mês de julho, o preço, né, o cosseno assume o valor mínimo, então o preço assume o valor mínimo, e se os preços são mínimos, a produção é máxima. Outros tópicos da trigonometria são equações e inequações trigonométricas, que não costumam ser abordadas no Enem, mas caem em outros vestibulares. Por exemplo, quando um seno de um determinado ângulo é igual ao seno de outro ângulo, igualdades, né, envolvendo funções trigonométricas, nós chamamos de equações. Então, aqui é um tipo de equação. Essa situação nós vamos ter o seguinte: nós podemos ter que o alfa é igual a b, beta, né? Alfa é igual a beta, ou alfa é igual a beta e tipo assim, e outros ângulos que caiam, que fiquem em cima do beta. Nós sabemos que são infinitas possibilidades. Eu posso dar infinitas voltas aqui e sempre parar em cima do beta, ou parar em cima do alfa. Então, existem infinitas soluções para essa equação aqui. Então, nós podemos representar o seguinte, ó, que alfa é igual a beta mais uma quantidade infinita de voltas, ó, o K representa o número de voltas, vezes 2π, que representa uma volta, ó. Aí fica 2kπ, mais um número infinito de voltas aqui que possam ser dadas, né? Mas sempre em ângulos que caiam, né? Que sejam marcados ou em cima do alfa ou em cima do beta. Já o cosseno, né? Veja, o seno está aqui marcado em cima da vertical, já o cosseno é marcado em cima da horizontal, ó. Quando é que um cosseno é igual a outra? O alfa. Os ângulos que têm esse valor de cosseno são esse ângulo aqui, marcado no sentido anti-horário, e esse outro ângulo aqui marcado no sentido horário, que a gente disse que é beta e menos beta. Então, o alfa tem que ser igual a beta ou igual a menos beta. Quem seria o beta? O beta é esse daqui, né? Também acrescentamos esse valor, né? 2 vezes K vezes 2π, para representar ângulos que dão voltas e voltas e voltas, mas sempre cai em cima do beta. Da mesma forma, colocando alfa igual a menos beta, mais essa partezinha aqui para representar ângulos que dão mais voltas, mas que são marcados em cima do menos beta. E a tangente sempre tem dois valores para uma mesma tangente, ó. Eu abri esse ângulo aqui, mas se eu abro esse ângulo aqui, ó, que recai sobre essa mesma reta, então nós temos dois ângulos que têm a mesma tangente. Então, por exemplo, nós temos que alfa tem essa tangente, mas alfa mais 180 também tem essa tangente, ó.
Aí nós representamos alfa igual podemos colocar beta igual a alfa mais 180. Ou para representar todos os ângulos que têm a mesma tangente, alfa mais k vezes π. Ou seja, são mais outros ângulos que se comportam dessa maneira, que recai ou em cima desse ângulo ou em cima desse ângulo. Já inequações não são pontos, né? Não são pontuais. Não são apenas alguns valores, né? Conjunto de valores que satisfazem. Para satisfazer uma inequação, é preciso todo um intervalo. Então, por exemplo, qual é o intervalo de ângulos cujos senos desse ângulo são maiores ou igual que 1/2? É todo esse intervalo aqui. Quais são os ângulos cujo cosseno desses ângulos sejam menores que menos 1/2? É esse intervalo aqui. São os ângulos que estão dentro desse intervalo aqui. Quais são os valores de x cujas tangentes desses ângulos são maiores ou igual a 1? É esse intervalo aqui. Esses intervalos aqui. Então, estudar equações e inequações trigonométricas se trata, né, a isso, equações, e determinar o conjunto de valores que são soluções da equação, e inequações se trata de encontrar o intervalo de ângulos que são soluções da inequação dada. Mas também é um assunto não cobrado no Enem, mas pode aparecer em outros vestibulares. Então, se vai fazer ver outros vestibulares, eu aconselho se aprofundar bastante em trigonometria. E ficamos por aqui, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Desejo boa sorte, sucesso. Estudem bastante. Estamos aqui, né, para ajudar vocês. Então fiquem com Deus e até a próxima aula.